imagina o desafio do RH hoje, né? Imagina assim, uma coisa é você preparar, você falar, ah, bacana, RH é o seguinte, ó, a gente vai preparar a empresa para uma parte da Exato. empresa trabalhar em home office. Aí você vai ver infraestrutura, você vai ver rede, você vai ver segurança da informação, você vai ver ambiente de trabalho, você vai ver como é que vai ficar a parte de papéis e responsabilidade, o que integra. Isso é uma coisa. Agora, de um dia para o outro, a RH fala assim, putz, todo mundo vai para home office, cara. Sem estrutura, muitas vezes, de TI, sem uma infraestrutura organizada de informação, né? Porque imagina, eu, por exemplo, quando eu vou dar treinamento numa empresa, nem pendrive a gente pode usar, porque tem né, uma segurança da informação gigante. Como é que eles tiveram que se reinventar, dar infraestrutura para as pessoas estão muito, eu não sei se você sente isso, mas eu vejo até pela instabilidade econômica, as pessoas estão muito inseguras dentro das empresas, né? Não sabem o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ou seja, essa carga, primeiro, foi física, né? Infraestrutura, ambiente de trabalho e tal. Agora, eu acho que a gente passou um pouco e equalizou essa insegurança física para uma segurança emocional, que nem você tem falado, né? E principalmente a questão cultural, né, Pri? Porque você sabe tanto quanto eu, quanto essas empresas, uma pequena parcela dessas empresas tinha um formato de home office muito bem estabelecido. E, ainda que esse formato já estabelecido já fizesse parte da cultura, ele fazia parte de uma pequena parcela da população dessa companhia. Ela não era para o todo. Hoje você está tendo que colocar 100% da tua organização em casa. Então, por mais que houvesse uma cultura para 20% do teu staff para trabalhar home office, é uma coisa. Ou você está tendo que colocar 100%. Então, você tem 80% do teu contingente que não estava acostumado a trabalhar home office, que não tinha o ferramental para isso e que não fazia parte dessa cultura, que não participava desse novo modelo. Então, acho que tudo isso está sendo extremamente desafiador. Mas aí, pegando o gancho do WhatsApp, né, e falando um pouquinho do que também eu acho que tem sido uma preocupação, que muitas das organizações que estão enfrentando hoje um cenário de dificuldade, quer dizer, a crise está, de fato, trazendo problemas sérios de resultados, ou seja, as empresas não estão conseguindo entregar, vender, não estão conseguindo trazer os resultados que vinham entregando. Então, isso vai gerar amanhã, e não aderiram, por exemplo, ao não demita. Então, você imagina a insegurança que tem esse colaborador amanhã no retorno. Como é que vai ser isso? Eu acho que agora também existe um lado colaborativo das organizações em dar ao seu colaborador uma segurança, dizer, calma, agora a gente não está olhando esse corte, a gente não vai fazer isso e é normal, a gente está preocupado com as pessoas, mas não adianta, lá na frente não tem como não mexer em estrutura, não tem como não olhar um corte que infelizmente vai impactar em pessoas. E aí entra um aspecto que é de como é que esse profissional que vai para o mercado vai estar preparado para poder se recolocar, né? Como é que ele vai estar exposto, ou como ele já está exposto hoje no LinkedIn. E você falou do WhatsApp, eu às vezes recebo contatos de profissionais do qual eu nunca tive contato antes, que me abordam pelo WhatsApp, não se apresentam, não, quer dizer, eu não sei qual é o nome do cara, o cara não consegue se comunicar dizendo, Baraldi, olha, eu recebi, meu nome é fulano, recebi o seu contato de ciclano, estou tomando a liberdade de fazer um contato contigo, posso falar... Não, o cara manda o currículo, olha, quem me passou o seu contato foi a Priscila, da People in C. Cara, eu tenho que ir lá em cima, ver quem é o nome do cara, ou seja, a chance que ele tem de retorno do meu lado é zero. Exatamente. Porque é um Porque approach... exatamente o mesmo, penso eu, que a mesma dificuldade que ele tem em vender, estou falando das equipes comerciais, que são as equipes que eu atuo, mas isso serve inclusive como para qualquer profissional, porque todo mundo tem que se vender, né, cara? Todo mundo tem que se vender e falar, poxa, pera um pouquinho. Como que eu vou... Porque, assim, a gente é a embalagem da gente, né? Eu me lembro que quando eu comecei a aprofundar o meu estudo de digital,
E eu chegava dentro dos meus clientes e falava, cara, eu tô vendo no WhatsApp, tô vendo no LinkedIn, sei lá, um diretor, um gerente, e aí eu procurava essa pessoa no LinkedIn e falava, pô, eu te achei no LinkedIn, mas você está com 3 empresas atrás, cara. Seu LinkedIn não está atualizado? Porque eu fiz um pente fino também para eu ter a minha lista de clientes, o meu CRM bem estruturado, bem bacana. E eu olhava e falava, gente, mas eu já sei que essa pessoa, graças à minha memória, né, que eu acompanho bem as pessoas, pô, mas essa pessoa está 3 empresas atrás. Ai, Pri, eu não tive tempo para atualizar o meu LinkedIn. Ou seja, cara, a sua maior vitrine profissional é onde você tem que estar com Exatamente. uma embalagem legal, com uma retórica bacana, explicando o que você faz. As pessoas que trabalham em grandes empresas, elas esquecem de se vender. Né? Não estou dizendo que é se vender no sentido de, eu estou em uma, quero ir para outra. Não, mas você tem que estar com uma embalagem bacana. É isso que a gente fala no Merchan, né? Não pode estar amassado, tem que estar com a face para Exato. frente, sabe? Cara, você está tendo a oportunidade de estar na maior gôndola, entre aspas, profissional do mundo, e você está com a embalagem errada. Ou seja, imagina numa época dessa, se o cara não se atualiza, se o cara não está com o currículo adequado, como que isso impacta para um cara como você, que de Perfeito. repente tem que olhar, você está procurando na gôndola, né? Você vai olhar para o produto e vai falar, cara, esse produto está fora. Esse produto está com shelf life vencido, entendeu? Então, É isso assim, aí. eu acho que seria muito legal se você pudesse ajudar, né, as pessoas. A Paty está rindo, mas é verdade, Paty. Quando as pessoas, muitas vezes, elas entram numa grande empresa, e óbvio que eu sei que faz parte da rotina, faz parte da cobrança de meta, e você sabe disso, a Paty eu conheci na Faber, cara, ela enfia a cabeça tanto na operação que ela esquece que ela é um recurso humano, que está lá e pode estar lá e pode não estar lá também. Se você está com uma embalagem bacana, uma embalagem legal, porque o que eu sempre falo nos treinamentos, quem é responsável pela sua empregabilidade é você, não é a empresa. Os cursos que você faz, as palestras que você participa, a embalagem que você tem, é papel do profissional estar com ele, entendeu? Na minha leitura. Não, Passa concordo. pra gente assim, cara, de repente, como é que você enxerga isso? O que você tem visto? Eu acho que a gente pode ajudar bastante as pessoas em como elas podem se reinventar rapidamente, entendeu? Como é que você lê isso? Bom, Pri, acho que o dia a dia de um headhunter, ele é LinkedIn, né? Então, acho que essa analogia da embalagem, ela é perfeita, porque às vezes o produto que tem lá dentro é muito bom, só que ele está comunicando errado, né? Então, a gente deixa de abordar muitas vezes, porque toda busca, imagina o seguinte, você inicia um processo para buscar um profissional, através do LinkedIn. Lógico que todo o profissional, todo hunter tem uma conexão muito grande de contatos, mas via de regra você abre o teu projeto lá na ferramenta do Recruiter e você começa a partir dali a buscar gente, né? Então, num primeiro momento, a comunicação que está ali, desde a foto, aquilo que você vê ali, é aquilo que te chama atenção. Então, da mesma forma que aquilo que me faz entrar em contato com alguém, porque tem uma comunicação bacana e tem aquilo que eu estou buscando, até usando palavras-chave, usando a inteligência artificial que o LinkedIn nos permite, o inverso é verdadeiro. Ou seja, tem gente que ainda tem foto de Facebook, tem foto com família, é um negócio ainda que você acha, cara, não é uma rede social pessoal, é uma rede social profissional, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a comunicação que está ali, muito bem estruturada, né? Eu vou dar um exemplo, para a gente estar falando de área comercial e de vendas, é como se você tem um profissional da área comercial, de bens de consumo, de alimentos, e que ele não diz qual é o canal que ele tem experiência. Você não sabe se ele é do indireto, se ele é do direto, se ele é um cara que só tem experiência com key account, com pequeno varejo. Eu não sei, eu tenho uma posição... Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente está Exatamente. precisando de uma vaga na área comercial. Ele não deixa claro o resultado, ele não deixa claro qual é o expertise que ele tem com gestão. Metas, Né? de repente, que metas que ele atingiu no último ano de carreira, qual o Bom, são... tamanho das equipes que ele coordenou, se era promotor ou se era vendedor, ou se era consultor, ou se era propagandista, porque isso faz toda a diferença na minha leitura, né, falando de área comercial, que é, putz, se você pega um cara de varejo, vamos supor, varejo de bem de consumo,
e coloca o cara para coordenar uma equipe de propagandista, estou chutando, não que não sirva, mas as competências da equipe são completamente diferentes de um promotor e de um propagandista. São. Né? Ou seja, depende do que a empresa busca, faz toda a diferença. Toda a diferença, Pri. E aí eu não quero trazer que só um determinado nível de profissional tem essa prática. Não, a gente encontra em todos os níveis. Todos os níveis. A gente encontra executivos de grandes empresas que só tem lá a posição que ele tem e não tem qual é o descritivo, ou seja, a cadeira que ele tem de uma área, de um RH, eu não sei se ela é desenvolvimento, se ela é remuneração, que escopo que ele tem abaixo dele, e que é extremamente importante para a visibilidade que ele tem. Então, acho que tudo isso é um primeiro momento agora, né? Ou seja, é olhar para o teu LinkedIn e o quanto esse LinkedIn reflete quem eu sou como profissional. Legal. Né? Acho que esse é o primeiro... Uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, assim, eu se tivesse empresa, que eu já estou alguns anos fora de empresa, mas assim, as redes sociais também impactam na contratação do cara? Um Instagram, um Facebook o povo tem usado menos, mas um Instagram, um Facebook, agora o famoso TikTok, né, cara? Como é que vocês enxergam isso? Dizer que ela não vai ser acessada é mentira, ela vai ser acessada. Né? E aí também entra um aspecto de privacidade. Eu acho que tudo é a mesma coisa, eu sempre brinco, Pri, é igual um laptop, o teu desktop, o teu laptop, ele reflete o usuário. Ah, meu laptop é lento, tá devagar, cara. Ele vai refletir o usuário. Sempre inclusive o meu laptop reflete quem eu sou. Eu uso muito essa frase. Então, as redes sociais vão refletir quem somos, aquilo que a gente posta, a privacidade que eu tenho na rede. Então, e muitas vezes você vai deixar de evoluir num processo sem saber o porquê. Então, as comunicações de cunho político, enfim, depende para que empresa você está indo. Então, acho que tem que ter um cuidado muito grande hoje, achar que rede social é isso. Se você não quer exposição, não entre em rede social. Se você achar, às vezes eu ligo para as pessoas e falo, pô, eu sei que você tem filho, mas como você entrou na minha rede social, achar que eu estou sendo, como é que fala? Invasivo, engano seu. Eu não estou sendo invasivo. Você que não está cuidando da sua você que não está cuidando da sua privacidade. Exatamente. Se eu der um Google no seu nome, vai aparecer. Então a rede social está aí para isso. Ela traz informação. E o que a gente está falando desde o início, e que você citou bem, é informação. Então toda empresa vai atrás de informação. Ela vai atrás de referência. Quando a gente não contrata ninguém no final de um processo sem ter referência. Eu não posso indicar um candidato que às vezes está fora do mercado sem entender o porquê que ele saiu do outro trabalho. O que aconteceu, Baraldi? Isso acontece. Não adianta a gente achar que esse é um processo que não existe. Ele existe. Ele existe e acontece. Então você tem que ter cuidado hoje com a tua rede social, sim. Né? Mas tirando a rede social, que ela é de cunho pessoal, quando a gente fala de LinkedIn, hoje acho que o principal ponto é olhe para o seu LinkedIn e veja se ele reflete quem você é como profissional. Se ele está comunicando bem e se ele está gerando atratividade para quando alguém olhar e falar, pô, gostei, esse é um profissional que está claro que ele é um executivo da área financeira, com experiência em FP&A, pô, bacana, gostei. Né? Porque a gente lê papel, né, Pri? Claro, lógico. Pelo menos você compra pela embalagem, depois você checa o produto, né? Exatamente. Então,